Projeto de instalações elétricas, aula 24. Disjuntores diferenciais residuais. Então, os disjuntores diferenciais, além de proteger os condutores por sobrecorrente e curtos-circuitos, garantem a proteção das pessoas contra choques elétricos e a proteção dos locais contra princípios de incêndio de ordem elétrica. Então, basicamente, os disjuntores DR, diferenciais residuais, basicamente, além de fazer o papel do disjuntor convencional, ele também consegue verificar se há fugas de corrente, por exemplo. Como que ele faz isso? Ele monitora a corrente que está entrando pela fase e voltando pelo neutro. Teoricamente, elas devem ter o mesmo valor, a mesma amplitude, no caso de um circuito monofásico, por exemplo. Se ele perceber que há diferença entre essas correntes, ele vai atuar. Como que ele é construído internamente? Então, basicamente, além dos componentes que nós vimos lá do disjuntor convencional, para sobrecorrente e curto-circuito, ele tem internamente esse transformador aqui, que basicamente é uma bobina, por onde os condutores fase, aqui representado pelo L1, e o condutor neutro, num circuito monofásico, estão no interior deles. Então, todo condutor que é percorrido por uma corrente gera um campo eletromagnético no entorno dele, como vocês já devem saber das aulas aí de eletromagnetismo. Sendo a mesma corrente, mesma amplitude, porém em sentidos contrários, eles vão criar um campo eletromagnético aqui que vão se anular. Então não vai produzir nenhum efeito aqui nessa bobina, e o meu circuito vai estar operando normalmente. Vamos supor que fosse uma resistência aqui, um chuveiro, por exemplo. Então vem lá minha corrente vindo pela fase, aqui passa pela resistência, transforma em calor e volta pelo neutro, certo? E a carcaça do equipamento está aterrada, na construção, por exemplo, enfim. Nesse segundo caso aqui houve uma fuga de corrente, porque a corrente aqui da minha fase, em vez de retornar totalmente para o neutro, houve uma escapada aqui para o terra, por alguma razão, falha de isolação, qualquer coisa, fugiu um pouquinho minha corrente aqui do circuito principal para a terra, escorreu para a terra. Então, ou seja, a corrente que está entrando aqui não tem a mesma amplitude que está saindo aqui. Então, há uma diferença dessas correntes, por consequência, o campo magnético que já não vai ser mais nulo, vai ser gerado um campo aqui eletromagnético, que por consequência vai gerar uma DDP, que é uma diferença potencial elétrica, que vai ser suficiente para acionar uma outra bobina, um relé interno aqui do nosso disjuntor, abrindo, fazendo disparar e cair, abrindo o circuito do nosso disjuntor diferencial. Então, percebam aí que a corrente é bem baixa, para proteção de pessoas, vamos dizer assim. Então, cerca no máximo de 30 mA, essa diferença aqui de corrente, ele já aciona e já abre o circuito. Existem outros modelos já para 300 mA, mas aí já é para proteção do equipamento, da instalação, enfim, para evitar princípios de incêndio. Então, se você quer proteger animais, pessoas, utiliza-se aí DRs aí para até 30 mA de fuga de corrente. E se você estiver apenas preocupado com a instalação, tem os disjuntores de 300 mA. Então a gente vai ver aqui um vídeo só demonstrativo para mostrar o interior do DR. Esse cara aqui no exemplo aqui é um carinha de 63 amperes, trifásico, eu tenho o neutro de 3 fases, para 30 mA. Tá certo? Vamos ver então. Então, nesse vídeo aí a gente vai ver a simulação da utilização aí dos disjuntores residuais, mostrar a aplicação dele, como é que ele funciona. Basicamente, então, no interior do disjuntor existe um transformador, onde tem os enrolamentos do primário, junto com os fios condutores da instalação. Se for um trifásico e neutro, ele vai ter todos os fios passando por esse transformador. Se houver uma falha, uma fuga de corrente em qualquer das fases, por exemplo, vai ter uma diferença de potencial nesse transformador. Por quê? Porque o somatório das correntes, quando eles estão equilibrados certinho, é zero. Então não há uma tensão gerada nesse transformador. Quando há uma falta, há uma fuga de corrente, existe uma diferença de potencial suficiente ali para armar aquele relé e desligar o disjuntor. Então agora ele está mostrando aqui uma situação comum, cotidiana, de uma máquina de lavar, uma pessoa encostando ali, por exemplo, na carcaça da máquina de lavar. E se por acaso houver uma fuga de corrente,
aí o nosso protetor, aí, o disjuntor residual, para 30 mA teria que atuar no máximo, né? Ele está mostrando aí que em 20 e pouquinhos ali, 22, se eu não me engano ali, ele já desarma o disjuntor residual, né? Nota-se ali que o disjuntor convencional não vai atuar porque a corrente dele nominal é bem maior. Então, o disjuntor residual para proteger as pessoas, também para equipamentos, né? Pessoas principalmente ali num range de 30 mA, para equipamentos a gente já pode estar tratando aí com 300 mA, né? Agora a gente vai ver uma simulação aí também de uma falta, né, onde ali a isolação dos condutores foram removidas, e no caso agora foi mostrado o residual atuando, né? Então se caiu, passou uma fuga de corrente já abaixo de 300 mA, ele vai atuar. Agora eles vão simular aí, né, somente com o disjuntor convencional, não, sem o residual. Então uma corrente aí de 300 mA, né, por exemplo, já é passível aí de iniciar um incêndio, né? Então tá aí os condutores sem isolação e tem uma fuga aí de corrente de aproximadamente 300 mA e a gente já vê ali a madeira ali com princípios, né, de ignição. Por isso que é importante também para equipamentos, além das pessoas, manter aí um disjuntor residual para essas correntes, né, baixas de fuga. Então a importância aí do DR, nas instalações elétricas, tanto para proteger pessoas como equipamentos, e a própria instalação, certo? Então aí é o funcionamento do DR. E o que a NBR 5410 diz sobre os diferenciais residual? Então o item 5.1322, casos em que o uso de dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório. Então na seção 9 ele já fala alguns casos, né? Temos que ter um DR então, com inferior a 30 mA. Letra A. Os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheiras ou chuveiros, né? Ver o item 9.1. Circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação, né? Letra C. Os circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior. Letra D. Os circuitos que, em locais de habitação, sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas, em uso normal ou sujeito a lavagem. Então, a ideia principal aqui é onde eu tenho mais, teoricamente, mais chance de levar um choque elétrico, onde as pessoas, enfim, possam estar mais suscetíveis a choques elétricos. Letra E, os circuitos em que em edificações não residenciais sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, garagem no geral, em áreas internas, molhadas em uso normal ou sujeito a lavagem. Então a mesma letra E e letra D são bem parecidas, justamente para evitar choques elétricos aí em pessoas. Tá certo? Então a gente viu aí um outro tipo de disjuntor, que é imprescindível aí quando trata de segurança das pessoas e edificações, além da proteção dos condutores, ele vai ajudar a evitar esse tipo de situação. Tá certo? Espero ter sido claro e até a próxima aula. Até mais.